When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos entrar, dar continuidade ao capítulo que nós entramos na aula passada, o nosso novo capítulo, que é sobre ali Estados Unidos da América e América Latina. Ainda não chegamos na América Latina, estamos apenas estudando aí a América do Norte, os Estados Unidos, e como que ficou ali, a questão do destino manifesto. Nós vimos aí também a marcha para o oeste na última aula. E agora tá vendo aquele esqueminha no quadro que eu montei para vocês? Então, agora nós vamos ver a Guerra de Secessão. Por que tem esse nome? O que significa? O que foi essa guerra dentro dos Estados Unidos? Que período que ela ocorreu? Durou de quanto tempo? E qual foi o resultado dessa guerra? E se essa guerra, de secessão, ela até os dias atuais para os Estados Unidos da América existe algum reflexo lá de trás desse período que nós estamos estudando, nos dias de hoje. Então, vamos para o quadro comigo, vamos para o esqueminha para poder ver como é que é, entender, e não deixem de ler o livro de vocês na página que vai aparecer aqui, onde fala sobre a Guerra de Secessão, que a leitura mais a explicação da professora é que vai dar aquela ajuda para vocês conseguirem compreender melhor o assunto, ok? Então, bora pro quadro, bora pro esqueminha. As principais características dessa guerra, quais foram, as principais? Vamos lá. Característica no campo social, característica no campo da política e a característica na economia. Portanto, eu tenho características social, política e econômica, tá bom? E aí, nós temos a divisão aqui, norte e sul. A região norte dos Estados Unidos, ali do lado norte, tinha uma burguesia, socialmente era formada por uma burguesia. Lá na região sul, nós vamos ter uma aristocracia. Na política, a região norte, ela tinha uma política mais voltada para os ideais do republicanismo. O Partido Republicano começava a se formar. Na região sul, eles já eram democratas, entendeu? E aí, economicamente, a região norte vai trabalhar com o protecionismo e a região sul com o livre comércio. Então, anota o esqueminha aí, as características, social, política e econômica do norte e do sul. Norte tinha uma burguesia, sul prezava pela aristocracia, o norte tinha uma política republicana, o sul prezava mais pelos democratas, ia pela ideia ali, pela mentalidade dos democratas. A economia do norte era baseada no protecionismo e do sul no livre comércio. Então, nós vamos ter aí essas questões internas. Questão tarifária, que eu estou escrevendo aqui. Impostos, Os impostos, os altos impostos dentro dessa nação agora vai começar a incomodar. Por isso, políticas de protecionismo ou então a do livre comércio. Essas duas economias aqui vão começar a puxar cada um para o seu lado. O norte vai querer o protecionismo, o sul vai querer o livre comércio. Ok, deixa eu tentar ilustrar para vocês o que eu estava falando aqui no quadro, lá na explicação, sobre essa questão do norte, do sul, como é que funcionava, como é que funcionou, como é que aconteceu essa guerra de secessão e como que o sul via o norte via o sul, e ainda não vimos a questão dos estados que não sabiam se iam adotar o trabalho escravo ou a mão de obra livre. Vamos lá. O norte, qual é a principal característica
da região norte, aqui, do norte dos Estados Unidos, né? Nós vamos ver aqui, o norte representa a União, o sul os confederados. Depois eu vou botar a bandeirinha aqui para vocês. O norte, ele vai prezar pela industrialização. Então, o norte ele foca na indústria. O sul ainda está, né, agrário. Então, o sul não está querendo abrir mão, da mão de obra escrava. Então, nós vamos ver um sul voltado aqui para a agricultura, ruralizado. O norte está se tornando o quê? Urbano, cada vez mais urbano, enquanto que o sul continua cada vez mais agrário. Essa política, né, uma economia protecionista, ou seja, uma economia onde você não abre para comercializar com outras nações, com outros povos, né, com outros países. Aqui não, aqui eles queriam livre comércio, eles queriam comercializar tanto para dentro quanto para fora. A questão do abolicionismo, o norte era totalmente a favor do abolicionismo, o sul era escravista, a mão de obra tinha que ser escrava, eles não abriam mão. Aí o norte vai adotar uma postura republicana, como eu já falei, o Partido dos Republicanos surge aqui, ó. Lá vai ser muito forte isso neles, republicanos e democratas, né? O sul não, o sul já preza pelos democratas. E aí nós temos alguns nomes de algumas personalidades, General Grant e General Robert Lee, né? Que vão governar o norte e o sul. E as causas da guerra? Causas da guerra, questão escravocrata, questão sobre a adoção ou não de trabalho escravo, no lado oeste que nós vamos ver. Questão alfandegária, se os sulistas não aceitavam os impostos dos produtos importados, principalmente os que vinham da Europa. E aí nós vamos ter aqui, ó, a figura de Abraham Lincoln, né? Vai ser eleito presidente e os sulistas da galera aqui do sul não consideravam ele para o cargo de um bom presidente. Então, Abraham Lincoln não era visto com bons olhos pelos sulistas, pelos confederados. Eles achavam ele muito radical para o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos também. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Guerra de Secessão tem esse nome porque é uma guerra de separação, tá? É uma guerra separatista, por isso que se chama secessão. E nós vamos ver alguns resultados dessa guerra agora, dando continuidade num novo esquema que vai entrar aqui para vocês. Então, anotem esse, anotem o próximo. Ok, esqueminha no quadro, né? Já uma nova forma da gente visualizar aqui. Vamos lá. Guerra de Secessão, ela vai começar em 1861. O motivo, secessão, o que significa? Separação. Essa guerra, ela teve origem no ano de 1861 nos Estados Unidos da América, lá na América do Norte. Os estados da Geórgia, do Alabama, da Flórida, Texas, Carolina do Sul, Carolina do Norte e da Virgínia declararam oficialmente sua separação dos Estados Unidos. Não queriam pertencer mais à nação norte-americana, eles queriam ser ali um país, ou sei lá, países, né? Eles queriam se separar. Então, os Estados Unidos quase perdeu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados de grande importância para eles. Por que esses estados queriam se separar dos Estados Unidos? O norte, né? Qual é a principal característica da região norte aqui, do norte dos Estados Unidos, né? Nós vamos ver aqui, o norte representa a União, o sul os confederados. Depois eu vou botar a bandeirinha aqui para vocês. O norte, ele vai prezar pela industrialização. Então, o norte ele foca na indústria. O sul ainda está, né, agrário. Então, o sul não está querendo abrir mão
não está querendo abrir mão da mão de obra escrava. Então, nós vamos ver um sul voltado aqui para a agricultura, ruralizado. O norte está se tornando o quê? Urbano, cada vez mais urbano, enquanto que o sul continua cada vez mais agrário. Essa política, né, uma economia protecionista, ou seja, uma economia onde você não abre para comercializar com outras nações, com outros povos, né, com outros países. Aqui não, aqui eles queriam livre comércio, eles queriam comercializar tanto para dentro quanto para fora. A questão do abolicionismo, o norte era totalmente a favor do abolicionismo, o sul era escravista, a mão de obra tinha que ser escrava, eles não abriam mão. Aí o norte vai adotar uma postura republicana, como eu já falei, o Partido dos Republicanos surge aqui, ó. Lá vai ser muito forte isso neles, republicanos e democratas, né? O Sul não, o Sul já preza pelos democratas. E aí nós temos alguns nomes de algumas personalidades, General Grant e General Robert Lee, né? Que vai governar, que vão governar o Norte e o Sul. E as causas da guerra? Causas da guerra, questão escravocrata, questão sobre adoção ou não de trabalho escravo, no lado oeste que nós vamos ver. Questão alfandegária, se os sulistas não aceitavam os impostos dos produtos importados, principalmente os que vinham da Europa. E aí nós vamos ter aqui, ó, a figura de Abraham Lincoln, né? Vai ser eleito presidente e os sulistas, a galera aqui do Sul, não consideravam ele para o cargo de um bom presidente. Então, Abraham Lincoln não era visto com bons olhos pelos sulistas, pelos confederados. Eles achavam ele muito radical para o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos da América. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Abraham Lincoln vai conseguir cumprir sua promessa de acabar com a escravidão logo de imediato? Não. Por quê? Acabar com a escravidão, tanto em qualquer país que teve mão de obra escrava, né, que teve esse trabalho, teve essa mão de obra, essa, né, chamada de exploração, colônia de povoamento, colônia de exploração, qualquer país vai passar por um processo de guerras e conflitos internos até que essa escravidão acabe, chegue ao fim. Por exemplo, o Sul, eles se beneficiavam da mão de obra escrava. Eles queriam manter a mão de obra escrava, eles não queriam pagar para o escravo trabalhar. O Norte, ele já tinha uma política de que vamos pagar. Lembra quando as colônias se formam? As primeiras ali são as colônias do Norte. As colônias do Norte têm uma característica muito particular, porque elas são chamadas de colônias ali fundadas pelos pais peregrinos, aqueles que não queriam seguir a religião que estavam sendo imposta na Inglaterra e queriam seguir o protestantismo, uma nova forma de ver, né, a questão religiosa. Então, os primeiros pais peregrinos, chamados de pais protestantes, né, também, eles vão fundar as colônias do Norte. E essas colônias eram fundadas por famílias, então era uma agricultura de subsistência, era um trabalho bem familiar, não era feito para exportar, era para cada um ali sobreviver dentro do seu espaço ali. Eles até vendiam seus produtos, comercializavam, mas eles não tinham aquela coisa, vamos jogar os nossos produtos para fora, vamos comercializar com outras nações, não tinha essa ideia ainda. Então começa dessa forma. O Sul não, o Sul já tinha uma agricultura, né, uma mão de obra de uma agricultura que era para exportação, para mandar lá para a Europa, lá para a Inglaterra principalmente, né, que na época era a metrópole, né. E aí essa guerra, né, que vai ocorrer entre Sul e Norte, antes da Guerra de Secessão, vai ser a guerra pela independência. Aí nós vamos ver essas características se formando e moldando o que nós conhecemos como Estados Unidos da América hoje.